Salve, salve, saudações vascaínas, cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos espalhados de norte a sul, de leste a oeste desse país enorme. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva e nós estamos juntos aqui, é claro, para a graça do nosso bom Senhor Salvador Jesus Cristo, para falarmos do nosso Vasco nessa sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. Esse segundo conteúdo do dia de hoje, tivemos o nosso Madruga Vasco hoje pela manhã e agora nesse fim de noite a segunda edição aqui do nosso canal, no caso o vídeo do nosso Expresso News. Lembrando a vocês logo de cara que amanhã, sabadão, não teremos o Madruga Vasco, tá gente? Como já é de costume, eu não vou gravar o Madruga Vasco, eu vou deixar para trazer para vocês, normalmente sábado eu trago um vídeo só, exceto quando o Vasco joga, outras ocasiões excepcionais, a gente grava dois conteúdos dia de sábado. Então amanhã eu vou gravar o Expresso News na parte da tarde para vocês, tá bom, rapaziada? E no domingo, né, vai depender muito do que vai sair de sábado para domingo. Aí pode ser que eu grave aí o Madruga Vasco ou não, né, eu grave somente o Expresso News ali na parte da tarde para a parte da noite, tá, meus amigos? Então, basicamente é isso. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o link do nosso vídeo, nos ajuda bastante. Se torne membro também para ser um dos provedores aqui do nosso canal. Logo de cara já peço para você, acompanhe o nosso vídeo, o nosso conteúdo até o final, porque nós vamos falar sobre a situação envolvendo Léo Pelé. Vou atualizar vocês, não é 2 milhões de dólares, eu vou explicar para vocês tudinho, uma informação quente que saiu na noite dessa sexta-feira. Vamos falar também sobre Coelho, né? Eu acho que a novelinha agora vai ter um fim, viu? Vamos falar também, é claro, sobre o atacante Wanderson, sobre o zagueiro Balbuena, sobre Campeonato Carioca, nossos jogadores que já se apresentaram parte do plantel, sobre o zagueiro Lucas Oliveira, sobre o atacante Joaquim Lavega, sobre o zagueiro Maicon, sobre Manuel Capasso, sobre Danilo e também sobre a Intermac Assistência. Então, meus amigos, bora, vem comigo, tá começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então logo de cara, boa noite para todos vocês, tá, galera? Olha só, antes de a gente começar a falar do mercado da bola, quero falar com vocês da parte administrativa, né? A Intermac Assistência, seguradora, renovou seu contrato com o Vasco da Gama de patrocinador. Eles que já estampam sua marca no calção do nosso Vasco, agora a logomarca da Intermac será estampada na camisa, como patrocínio master da nossa equipe de juniores, que irá disputar logo mais agora, em janeiro, a Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Então fica o registro, né? Mais um contrato de patrocínio aí, sacramentado e renovado. Agora, meus amigos, já entrando na situação do mercado da bola. O jornalista Vene Casagrande divulgou agora há pouco à noite, nessa sexta-feira, de que a transação envolvendo Léo Pelé e Atlético Paranaense, ela está amarrada da seguinte forma, hein? 1,5 milhão de dólares, 9 milhões e 300 mil reais por 70% dos direitos econômicos do zagueiro Léo. O Atlético Paranaense vai pagar em 5 parcelas. E olha só, hein? Pasmem os senhores, a dívida de Hugo Moura não estaria inclusa nesse negócio, nessa transação. Na verdade, não é a dívida do Hugo Moura, né? A dívida do Vasco com o Atlético em relação ao empréstimo do meio-campista Hugo Moura, tá, gente? Então, o Vasco vai continuar pagando o Atlético parcelado, tem um parcelamento que já existe, tanto do empréstimo quanto da compra do jogador. O Hugo Moura, que exerceu, bateu a sua meta contratual, o Vasco tem que exercer, no caso, melhor dizendo, a sua obrigação de compra. Com isso, então, o clube lá de Coritiba exerceu a compra do Léo Pelé por 1,5 milhão de dólares, 9 milhões e 300 mil reais por 70% dos direitos econômicos do zagueiro Léo, tá, gente? Então fica o registro, não é aquilo. Ninguém facilita nada pro Vasco, nada. Aí querem comprar o Léo agora, parcelado em 5 vezes, era 2 milhões, agora já não é 1,5 milhão. Final das contas, o Vasco aí gastou quase 7 milhões de reais para ter o Léo Pelé no plantel. Foram 16 milhões de reais que o Vasco pagou, mais ou menos na época que o Vasco contratou ele ali no início de 23. Então observem, torcedor do Vasco,
Como que foi amarrado a compra e agora amarrado a venda. O engraçado é que o próprio Atlético Paranaense, já pegando a deixa aqui para vocês, está endurecendo, está atrapalhando o lado do Vasco em relação ao Coelho. São bonitinhos eles, né? Eles querem chegar aqui, levar no mole, né? Mas na hora de vender querem atrapalhar a parada. Sinalizaram ao mercado que só começam a negociar o Coelho a partir de 6 milhões de euros, 37 milhões e 800 mil reais na cotação atual do euro. Isso mesmo. E Thomas Coelho quer receber algo em torno de 1,5 milhão de reais por mês de salário. Algo fora do comum. Quase 38 milhões de reais para um jogador normal, bom, só. Não é nada de um cracaço, né? E outra coisa, 1,5 milhão por mês de salário, então gastar aí 19 milhões e meio por ano só de salário com Coelho por ano, mais quase 38, 40 para ter o jogador, ia sair por 60 milhões de reais para ter o Coelho por um ano no Vasco. Vocês acham que vale a pena? Eu tenho certeza absoluta que não vale. Esse valor todo não. Nesse valor todo, não. Então são essas coisas que eu falo. Os caras vêm aqui, aí querem levar o zagueiro Léo, parcelado em 5 vezes, 1,5 milhão de dólares, 70% dos direitos. Aí o Vasco, para comprar 50% dos direitos econômicos do Coelho, os caras não começam a conversar a partir de 37, 6 milhões de euros. É brincadeira, né, torcedor? É brincadeira. Esse tipo de coisa é inaceitável, tá, gente? É inadmissível. Outra situação que eu quero falar para vocês aqui agora é envolvendo o atacante Wanderson, tá, gente? Isso mesmo, GE. Globo deu conta ontem de que o Vasco estaria tentando a contratação do atacante. É um bom nome. Há quem diga de que o Vasco estaria perto de acertar a contratação de Wanderson, hein, gente? Atacante aí do Internacional, né? O Internacional que deve um dinheiro ao Krasnodar da Rússia. Tem esse imbróglio, praticamente 12 milhões de reais, né? Vamos aguardar essa situação aí. Seria um ótimo nome, né? Se for esse valor mesmo que o Vasco tivesse que pagar, seria melhor ainda. Excelente, vamos ter que aguardar. Se for pro Vasco fazer o investimento, tá? Não sei. O Coelho é mais novo, aquela coisa. Mas o Wanderson é bom jogador. O Internacional só está liberando ele por conta que o Inter está fechando o ano aí com mais de 40 milhões de reais no vermelho, de dívida. Tá? De dívida, por isso que o Internacional está negociando o atacante Wanderson. Se tratando aí de Lucas Oliveira, tá? Ele foi liberado pelo Cruzeiro para negociar com o Vasco da Gama, está por detalhes para acertar com o Vasco. A princípio, a situação que corre nos bastidores de São Januário é de que seriam 2 anos de contrato aí, por 50% dos direitos econômicos para Vasco e para Cruzeiro. Jogador que já tem seus 28 anos, passagem pelo Cruzeiro, revelado aqui no futebol carioca, Bangu e Tigre, jogou no Japão, né? Jogou também lá no Real Valladolid, agora está no Cruzeiro, não é unanimidade, portanto que o Cruzeiro liberou o jogador para negociar com o Vasco. Vamos aguardar aí, depende, né, gente, de como que vai ser a negociação. Se o Vasco colocar aí pouco dinheiro na mesa para trazer um jogador para compor elenco, que é o caso do Lucas Oliveira, ok. Agora, se o Vasco gastar muito dinheiro para trazer um jogador para compor elenco, aí já vai ficar complicado, né? Aí não tem como defender, né, o dirigente ou o diretor de futebol que faça esse tipo de situação. Se tratando agora de Joaquim Lavega, isso mesmo, Joaquim Lavega, meus amigos, Joaquim Lavega estaria aí acertado com o Vasco, segundo o jornalista Matias Torres, lá do Uruguai. Ele está cravando na imprensa uruguaia de que o Joaquim Lavega vai jogar no Vasco. Já o presidente do River Plate do Uruguai, hoje pela tarde, falou que não tem nada com o Vasco, né? Aí o jornalista Matias Torres, lá do Uruguai, está cravando, está afirmando que Joaquim Lavega vai pintar no Vasco, vai ser bacalhau, vamos ter que aguardar. Isso aí já virou também uma novelinha, né? Todo dia uma notícia diferente em relação aí a essa situação. Outra situação que também virou novelinha daquelas, né? É o assunto envolvendo o zagueiro Capasso, né? O Olímpia aqui ia comprar, não vai mais, ia surgir outro clube, não surgiu. Capasso ia ficar, não vai mais, daqui a pouco já ia ficar de novo. E aí agora é o seguinte,
Já está sendo noticiado que Capasso deve se reapresentar no Vasco, tá? No dia 6 de janeiro, o contrato dele está terminando agora, dia 31. Até agora nada sacramentado, vamos aguardar. Temos aí mais 4, 5 dias para o ano virar. Pode ser que alguém chega e pegue ele emprestado novamente ou contrate ele novamente. Vamos ter que aguardar essa situação. Mas a princípio o Manuel Capasso teria então, no caso, que se reapresentar no Vasco da Gama no dia 6 de janeiro. Outra situação envolvendo o zagueiro é o Maicon. Ele vai jogar no Coritiba por empréstimo, né? Ele que tem contrato com o Vasco por mais uma temporada até o fim de 2025. O Coritiba vai arcar com os vencimentos do seu salário, no caso a maior parte. O Vasco vai pagar um percentual menor e a maior parte do salário do Maicon, quem vai pagar é o Coritiba. Lembrando que o Maicon tem contrato com o Vasco até o fim do ano que vem e é justamente esse um ano que o Vasco vai emprestá-lo ao Coritiba. Então, quando acabar o contrato de empréstimo junto ao Coritiba, o Maicon fica livre no mercado, podendo renovar com o Coritiba ou jogar aonde ele quiser. Tá, aonde alguém queira contratar ele, né, lá no fim do ano que vem, para você, só para ficar o registro aí para vocês. Uma situação envolvendo o lateral Danilo, lateral barra zagueiro Danilo, isso mesmo, gente, olha só. O jornalista, deixa eu ver, Fabrício Romano, né, é o Fabrício Romano que cobre o dia a dia do futebol italiano, futebol francês ali, foi ele que cravou a chegada do Payet aqui no Vasco da Gama, antes mesmo da mídia brasileira, né? Fabrício Romano está afirmando aí que Danilo vai ser liberado da Juventus, hein? Vamos aguardar. O Danilo afirmou que ia cumprir o contrato dele até o final lá na Juventus. A gente sabe que o Vasco, segundo a Globo, né, o Grupo Globo anunciou várias vezes o Vasco teria negociações abertas com o Danilo. Danilo desconversou, disse que não tinha nada. Né? A gente sabe que outros times também do futebol brasileiro já o procuraram em outras ocasiões. Vamos aguardar. A primeira coisa é saber se ele realmente vai deixar a Juventus agora ou não, no começo do ano. Essa é a primeira coisa, se ele vai lá terminar o contrato dele, que vai até junho do ano que vem. Primeiro ponto é esse. E segundo ponto, se ele vai deixar a Juventus, será que ele vem mesmo pro Vasco? Será que não? Vai jogar lá no mundo árabe, vai jogar nos Estados Unidos, vai jogar na China, ou vai jogar em outros clubes aqui do futebol brasileiro? Vamos ter que aguardar. Eu só sei que eu acho muito cedo para cravar Danilo no Vasco. Tem muita gente falando muito mal do Danilo. Ah, que Danilo isso, Danilo aquilo. Gente, o Danilo pode não ser isso tudo aí para jogar uma Copa do Mundo, para arrebentar aí, ajudar a seleção a ganhar uma Copa América, aquela coisa toda. Mas para jogar aí na Juventus, ele serviu até agora, foi titular durante anos. Né? E a média dele pelo SofaScore é 6.5, 6.7, 7 quase todo jogo. Quase todo jogo. É um jogador que faz a função de lateral direito e também zagueiro. Né? Eu não vejo com maus olhos assim não, torcedor. Vamos ser sinceros, para quem teve Maicon, Léo, Rojas, Galdames, entre outros nomes jogando aqui no Vasco, reclamar de Danilo, eu acho que é meio loucura, hein? Não sei. Vamos ter que aguardar. Vamos ter que aguardar primeiro se ele deixa a Juventus e segundo, se realmente ele vai deixar, se ele vai vir para o Vasco ou não. Vamos aí aguardar, mas segundo o Fabrício Romano, né, Danilo então estaria aí de malas prontas, né? A Juventus então estaria liberando ele agora no começo de 2025. Se tratando do zagueiro Fabian Balbuena, isso mesmo, hein? Ele foi indicado pelo Fábio Carille a ser contratado pelo Vasco da Gama, mas o alto salário do jogador, ele que está na Rússia, o alto salário do jogador pode atrapalhar, pode ser o entrave, ele que recebe em euro, aquela coisa toda, né? O euro bem valorizado. Se for trazer para o real e dar aquela pancada financeira no Vasco, vamos dizer assim, vamos ter que aguardar. Mas ano passado ele já foi emprestado ao Corinthians, o clube da Rússia já demonstrou que não tem interesse aí de renovar o contrato com ele. No meio do ano que vem agora ele ficaria livre, né, o Balbuena. Vamos aguardar essa situação, né? Tomara que o Vasco consiga aí trazer o Balbuena para o Vasco, é jogador pronto, tem uma idade boa para zagueiro, não é tão novo, mas também não é tão velho. Tá ali no jeito ali legal, acho que tem 32, se eu não me engano, ou 30, né, 31, 32, enfim, né, eu acho que dá para entregar em alto nível sim, já trabalhou com o Carille, xerife, né, não vamos ter que aguardar, mas o que pode atrapalhar nesse momento seria aí o valor salarial, tá, vamos aguardar, acompanhar essa situação de perto. O Campeonato Carioca divulgou no dia de hoje, né, a logomarca oficial para a competição do ano que vem, de 2025, com o patrocínio master da Superbet, a Bet aqui do Brasil, a casa de apostas Superbet, então vai ser aí
patrocinadora, né, que vai ter o name rights do Campeonato Carioca do ano que vem. Fato é que o nosso Vasco, alguns jogadores já se apresentaram hoje nessa sexta-feira no CT Moacir Barbosa, já para iniciar os exames, os preparativos, já visando o início do Carioca, que é no começo agora de janeiro, tá, gente? Entre os jogadores, eu vou ler para vocês aqui a relação. Foram os goleiros Alan, Cadu, Pablo e Thiago. Os laterais Alex, Alisson, Melim, Paulo Ricardo, Riquelme e Vitor Luiz. Os zagueiros Caio Júnior, Luiz Gustavo, Lincoln e Wallace. Os volantes Bernardo, De Luca, Lucas, Eduardo, Luiz Felipe e... isso mesmo, Zé Gabriel, hein? É isso mesmo, meus amigos. Os meias Diego Almed, Estrela, né, o Guilherme Estrela, JP e Rafael. E os atacantes Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, deixa eu ver, Davi Nunes, GB, Maxwell, Serginho e Varley. Olha só, desses todos aqui que a gente falou para vocês, vamos acompanhar, vamos ficar de olho aqui nos laterais Riquelme e Vitor Luiz, né, e no Paulinho, que é o da base, Paulo Ricardo. Vamos acompanhar também aqui os zagueiros aqui, Lincoln, Luiz Gustavo e o Caio Júnior, tá? Vamos ficar de olho aí no De Luca, sabe por quê? Porque eu quero ver se ele vai jogar o Carioca ou vai ficar no banco para molecada, hein? Vamos acompanhar isso aí, tá? Vamos acompanhar também o Diego Amed, que é bom jogador, o Guilherme Estrela, o JP e o Rafael, hein? Nossos meias aí, a gente tá bem servido para esse início de Carioca, se tratando da garotada, tá, gente? Da garotada. E no ataque aí a gente já conhece o Bruno Lopes, já conhece o GB, conhece também o Maxwell, o Menino Alegria, o Serginho que está voltando de empréstimo, né? Então esse é o plantel que já se reapresentou nessa sexta-feira, já é para visando o início dos trabalhos para o Campeonato Carioca de 2025, tá, meus amigos? Então, meus queridos, basicamente é isso que nós tínhamos para falar do Vasco, nesse vídeo mais compacto, mais resumido, nesse nosso Expresso News, nessa noite de sexta-feira, algumas situações, então, em relação ao nosso Vasco, a gente trouxe aqui para vocês. Nós voltamos aqui amanhã, nesse sabadão, né, na parte da tarde, para atualizar vocês em mais uma edição do nosso Expresso News. Estou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês, que Deus abençoe seus fins de semana e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!